Desde o princípio do cristianismo, são relatados episódios de corpos de homens e mulheres que permaneceram preservados, mesmo muitos anos após a morte. Esse fenômeno, conhecido como incorruptibilidade, chama a atenção tanto de devotos quanto de estudiosos, sendo tema de debates teológicos e análises médicas ao longo da história. Neste vídeo, conheceremos 10 corpos incorruptos de santos da Igreja Católica. Padre Pio de Pietrelcina. Nascido como Francesco Forgione em 25 de maio de 1887, na cidade de Pietrelcina, na Itália, Padre Pio foi um frade capuchinho, sacerdote santo da Igreja Católica. Entrou para a Ordem Capuchinha aos 15 anos e foi ordenado em 1910. Passou a maior parte de sua vida no convento de San Giovanni Rotondo, onde ficou conhecido por seu estilo de vida piedoso, profunda espiritualidade e fenômenos místicos. Um dos eventos mais marcantes de sua vida foi o surgimento dos estigmas, feridas semelhantes às de Cristo, que apareceram em seu corpo a partir de 1918 e permaneceram até sua morte, em 1968. Esses sinais foram estudados por diversos médicos ao longo dos anos, mas nunca foi encontrada uma explicação definitiva, e a Igreja, por cautela, não se posicionou oficialmente sobre sua origem sobrenatural durante muito tempo. Após seu falecimento em 23 de setembro de 1968, Padre Pio foi sepultado na cripta da Igreja de Nossa Senhora das Graças. Em 2008, seu corpo foi exumado para ser exposto aos fiéis. Na ocasião, observou-se que, embora partes como o crânio apresentassem sinais naturais de decomposição, outras, como as mãos, estavam em estado surpreendentemente preservado. Para permitir a veneração pública, foi colocada uma máscara de silicone em seu rosto, e seu corpo passou a ser exibido em uma urna de vidro no novo santuário construído em sua homenagem. Embora a Igreja nunca tenha declarado oficialmente que seu corpo seja incorrupto, o estado de conservação continua despertando admiração, alimentando a fé de milhões de devotos que visitam o local anualmente. Padre Pio foi beatificado em 1999 e canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II. Carlo Acutis. Carlo Acutis foi um jovem italiano nascido em 3 de maio de 1991, em Londres, mas criado em Milão. Desde pequeno, demonstrou uma fé profunda e um carinho especial pela Eucaristia, chegando a frequentar a missa diariamente e rezar o rosário com devoção. Embora vivesse em uma época moderna, cercado de tecnologia e influências contemporâneas, Carlo usava os meios digitais para evangelizar, sendo um verdadeiro exemplo de santidade no mundo atual. Um dos feitos mais marcantes de sua curta vida foi a criação de um site dedicado aos milagres eucarísticos documentados pela Igreja. Carlo acreditava que a Eucaristia era sua estrada para o céu, e sua missão era fazer com que mais pessoas reconhecessem a presença real de Cristo nesse sacramento. Usando seu talento em informática, organizou uma exposição virtual que foi traduzida em vários idiomas e exibida em dezenas de países. Carlo era também conhecido por sua simplicidade, caridade e cuidado com os mais necessitados. Mesmo com apenas 15 anos, mostrava uma maturidade espiritual impressionante. Ajudava colegas que sofriam bullying, compartilhava sua fé com respeito e estava sempre disposto a ouvir. Em 2006, foi diagnosticado com uma forma agressiva de leucemia, a qual respondeu com coragem e serenidade, oferecendo seu sofrimento pela Igreja e pelo Papa. Carlo faleceu em 12 de outubro de 2006, e sua fama de santidade se espalhou rapidamente pelo mundo. Foi beatificado em 2020 pelo Papa Francisco, tornando-se o primeiro beato millennial. Seu corpo, encontrado incorrupto, foi exposto para veneração na cidade de Assis, onde está sepultado. Carlo Acutis é hoje um símbolo de que é possível viver a santidade em meio à tecnologia e à vida moderna, um verdadeiro modelo para a juventude católica do século XXI. Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous foi uma jovem francesa que, em 1858, relatou 18 aparições da Virgem Maria na cidade de Lourdes. Esses eventos transformaram Lourdes em um dos maiores centros de peregrinação do mundo católico. A simplicidade da menina e a profundidade de sua fé atraíram a atenção de religiosos e fiéis de todo o mundo. Com o tempo, a devoção a Nossa Senhora de Lourdes se espalhou rapidamente. Buscando uma vida de oração e humildade, Bernadette entrou para as Irmãs da Caridade em Nevers, em 1866. Sempre viveu discretamente, longe da fama gerada pelas aparições. Apesar dos problemas de saúde, manteve-se firme na fé até sua morte, em 1879. Sua vida foi marcada por sofrimento físico e entrega espiritual. No processo de canonização, seu corpo foi exumado 3 vezes, em 1909, 1919 e 1925. Em todas as ocasiões,
Ele estava surpreendentemente bem preservado, sem sinais significativos de decomposição. O fato chamou a atenção de médicos e especialistas, que se mostraram impressionados com a integridade da pele e dos tecidos. Nenhum embalsamamento havia sido feito. Para permitir a veneração pública, camadas finas de cera foram aplicadas no rosto e nas mãos. Isso ajudou a suavizar pequenas alterações naturais ao longo do tempo. Hoje, Bernadette está exposta em um relicário de vidro na capela de Saint-Gildard, em Nevers. Milhares de fiéis visitam o local todos os anos para prestar homenagens. Vicente de Paulo. Vicente de Paulo foi um sacerdote francês nascido em 1581, conhecido por sua dedicação à caridade. Fundou a Congregação da Missão e as Filhas da Caridade, com foco no cuidado dos mais pobres e excluídos da sociedade. Por sua incansável obra de misericórdia, foi apelidado de o Grande Apóstolo da Caridade. Após seu falecimento, em 1660, o corpo de Vicente foi exumado em 1712 durante o processo de canonização, e, para surpresa dos envolvidos, apresentava sinais de incorruptibilidade, especialmente no rosto e nas mãos. Embora uma nova exumação, realizada em 1737, tenha revelado que o corpo havia se deteriorado devido a infiltrações de água, seus ossos foram preservados e colocados dentro de uma estátua de cera, visível até hoje na Capela de São Vicente de Paulo, em Paris. Seu coração, que permaneceu intacto, é conservado em outro local, na Casa Mãe das Filhas da Caridade. João Maria Vianney. João Maria Vianney, mais conhecido como Cura de Ars, foi um padre francês ordenado em 1815. Ele foi enviado para Ars-sur-Formans, uma pequena paróquia que mudaria para sempre com sua presença. Sua vida era de extrema simplicidade, marcada por orações constantes, jejuns e dedicação ao confessionário. Tornou-se um exemplo vivo de devoção e sacrifício. Mesmo com dificuldades nos estudos, especialmente em latim, sua fé inabalável o fez se destacar. O padre atraía pessoas de todos os cantos que buscavam direção espiritual. Era conhecido por passar longas horas atendendo confissões. Muitos diziam sentir uma presença divina ao seu redor. Após sua morte, em 1859, seu corpo foi exumado durante o processo de canonização. Para surpresa geral, encontrava-se em estado notavelmente bem preservado. O fato foi interpretado como um sinal de sua santidade, pois nenhum procedimento de conservação havia sido realizado. A Igreja reconheceu esse fenômeno com admiração. Canonizado em 1925 pelo Papa Pio XI, Vianney teve seu corpo colocado em exposição. Ele repousa atualmente em um relicário de vidro em Ars-sur-Formans. Seu coração, também incorrupto, é preservado separadamente e é objeto de veneração por fiéis. A cidade continua sendo destino de peregrinação para milhares de pessoas. Catarina Labouré. Catarina Labouré nasceu em 1806, na França, e desde cedo demonstrou vocação religiosa. Ingressou na Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Em 1830, afirmou ter recebido aparições da Virgem Maria enquanto vivia no convento da Rue du Bac, em Paris. Nessas visões, teria sido revelado o modelo da medalha milagrosa. Mesmo tendo sido protagonista de eventos extraordinários, viveu toda sua vida com humildade. Trabalhou silenciosamente cuidando de idosos e enfermos, sem buscar reconhecimento. Manteve-se anônima como a vidente da medalha até sua morte, em 1876. Sua descrição contrastava com a grandeza das revelações que recebeu. Durante o processo de beatificação, seu corpo foi exumado em 1933. Para espanto dos presentes, encontrava-se praticamente intacto, com pele flexível e expressão serena. A aparência tranquila de Catarina emocionou os fiéis e religiosos que acompanharam a exumação. Mais uma vez, não havia sido usado nenhum método de conservação. Hoje, seus restos repousam sob o altar lateral da capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. O local recebe visitantes do mundo todo que buscam inspiração em milagres. O corpo pode ser visto através de um relicário de vidro, conservando sua aparência serena. Catarina continua sendo símbolo de fé silenciosa. Clara de Assis. Santa Clara foi uma jovem italiana que abriu mão da riqueza e do conforto para seguir os passos de São Francisco de Assis. Nascida em 1194, desde cedo demonstrava grande devoção religiosa. Aos 18 anos, durante a celebração do Domingo de Ramos de 1212, abandonou secretamente sua casa para iniciar uma vida de oração e simplicidade. Primeiramente acolhida pelas monjas beneditinas, logo fundou sua própria comunidade no convento de São Damião.
Assim surgiu a Ordem das Damas Pobres, mais tarde conhecida como Clarissas. Em 1216, Clara passou a liderar o grupo, posição que manteve por quase 4 décadas, promovendo uma vida de clausura, pobreza absoluta e intensa espiritualidade. Ela também redigiu a própria regra monástica, a primeira escrita por uma mulher e aprovada oficialmente pela Igreja, pouco antes de sua morte, em 11 de agosto de 1253. Diversos milagres são atribuídos à sua intercessão, incluindo relatos de visões da missa enquanto estava doente e confinada, o que levou o Papa Pio XII a nomeá-la padroeira da televisão. 2 anos após seu falecimento, Clara foi canonizada pelo Papa Alexandre IV. Em 1850, seus restos mortais foram exumados e encontrados em notável estado de conservação, fato interpretado como sinal de santidade. Hoje, ela repousa na Basílica de Santa Clara, em Assis, onde é venerada por milhares de peregrinos. Francisco Xavier. Francisco Xavier foi missionário católico espanhol e sacerdote jesuíta, nascido em 1506 no antigo Reino de Navarra. Ao lado de Inácio de Loyola, foi um dos fundadores da Companhia de Jesus. Sua atuação missionária no século XVI foi de extrema importância para a expansão do cristianismo na Ásia, incluindo territórios como Índia, Japão e arquipélagos do Sudeste Asiático. Por esse motivo, é conhecido como o Apóstolo das Índias. Francisco faleceu em 3 de dezembro de 1552, na ilha de Shanzhou, próximo à costa da China, enquanto esperava autorização para entrar no território chinês. Inicialmente, foi sepultado em um caixão com cal, substância que costuma acelerar a decomposição. Mas, surpreendentemente, ao ser exumado meses depois, seu corpo estava bem conservado, sem odor desagradável e com aparência natural. Esse estado de preservação foi interpretado como um sinal de santidade. Após uma breve permanência em Malaca, seus restos mortais foram levados para Goa, na Índia, em 1554, onde permanecem até hoje, na Basílica do Bom Jesus, um patrimônio mundial da Unesco. O corpo repousa em um relicário de prata e vidro, elevado para veneração pública. Mesmo após mais de 470 anos, seu corpo permanece com poucos sinais de deterioração, o que ainda impressiona estudiosos e devotos. Embora inspeções mais recentes tenham identificado marcas naturais do tempo, a conservação geral continua notável. Partes do corpo de São Francisco foram distribuídas como relíquias a outras localidades. A mais famosa delas é o braço direito, separado em 1614 e atualmente guardado na Igreja do Jesus, em Roma. Outros fragmentos, como um dedo do pé e órgãos internos, estão preservados em igrejas ao redor do mundo. A cada 10 anos, acontece em Goa uma exposição pública do corpo de Francisco Xavier, atraindo milhares de peregrinos. A última exibição ocorreu em dezembro de 2024, mantendo viva a devoção a esse grande missionário e sua história de fé. Teresa de Ávila. Teresa de Ávila foi uma mística espanhola e uma das grandes reformadoras da Ordem das Carmelitas. Nascida em 1515 com o nome Teresa Sanches, ela teve um papel fundamental durante a Contra-Reforma e foi canonizada em 1622. Em 1970, tornou-se a primeira mulher a receber o título de doutora da Igreja Católica. Após sua morte, ocorrida em 1582 na cidade de Alba de Tormes, seu corpo foi sepultado no convento da Anunciação. Incrivelmente, cerca de 9 meses depois, quando ocorreu a primeira exumação, os restos mortais foram encontrados em excelente estado de preservação, fato confirmado em exumações posteriores ao longo dos séculos. Estudos modernos, inclusive uma análise autorizada pelo Vaticano em agosto de 2024, indicaram que partes como o rosto e os pés permanecem nas mesmas condições observadas na última abertura do túmulo, em 1914. Em maio de 2025, pela primeira vez em mais de um século, o corpo de Teresa foi exibido publicamente, atraindo quase 70 mil pessoas. Exames realizados nessa ocasião revelaram que membros como mãos, pés, olhos, couro cabeludo e até o coração estavam notavelmente conservados. Também foram identificadas evidências de doenças crônicas que ela teria sofrido em vida, oferecendo novos entendimentos sobre sua jornada de fé. Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia foi uma religiosa italiana da Ordem Agostiniana. Nascida como Margherita Lotti, sua vida desde cedo foi marcada pelo sofrimento. Casou-se ainda jovem e viveu um matrimônio conturbado e violento. Após a morte trágica do marido e dos 2 filhos, Rita entrou para o convento agostiniano de Cássia, dedicando-se à oração, à penitência e à caridade. No final de sua vida, ela recebeu os estigmas, uma ferida na testa que lembrava a coroa de espinhos de Cristo. Durante os últimos 15 anos de vida,
conviveu com essa marca visível, considerada sinal de sua profunda união espiritual com Jesus. Logo após seu falecimento, os fiéis começaram a demonstrar forte devoção, e seu corpo foi deixado em exposição pública. Durante esse tempo, nenhum sinal de decomposição foi observado, algo que permanece até hoje. Atualmente, o corpo repousa em uma urna de vidro na Basílica de Santa Rita, em Cássia, atraindo visitantes do mundo inteiro. Relatos e estudos, especialmente nos séculos 17 e 18, apontaram que o corpo ainda mantinha o tom da pele e certa flexibilidade nos tecidos. Ao longo do tempo, apenas pequenos retoques estéticos foram feitos, como ajustes em áreas faciais, mas sem afetar o estado geral de conservação. Esse fenômeno é considerado por muitos como um indício de santidade e uma graça divina. Santa Rita foi beatificada em 1626 pelo Papa Urbano VIII e canonizada em 1900 pelo Papa Leão XIII. São Silvano. São Silvano, mártir da Igreja primitiva, foi bispo em Tessalônica e é venerado como santo pela Igreja Católica. Seu corpo, surpreendentemente preservado, encontra-se na Igreja de São Brás, em Dubrovnik, na Croácia. De acordo com a tradição, Silvano foi martirizado por volta do século IV, possivelmente decapitado durante as perseguições aos cristãos. Uma ferida profunda no pescoço do corpo embalsamado parece confirmar essa forma de execução. Vestido com trajes litúrgicos ricamente bordados e com uma cruz ornamentada no peito, tudo indica que exercia um cargo eclesiástico, provavelmente como bispo. Os restos mortais foram transferidos para Dubrovnik no século IX, vindos de Roma, possivelmente como presente do Papa para a proteção espiritual da cidade em tempos conturbados. Mesmo após mais de 1600 anos, o corpo permanece praticamente intacto, um fenômeno reconhecido pela Igreja como sinal de graça divina. Para os fiéis, esses sinais são mensagens de Deus. Para os cientistas, um desafio à compreensão. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos.